agora em Lucas capítulo 24, e nós estamos finalmente nos pontos finais já, ainda não vamos terminar o livro de Lucas nesta ministração, e essa ministração também será um pouquinho diferente, não com os pontos costumeiros, mas com frases, né? E aí a Nicole vai ter que se virar um pouquinho lá lendo aí, não sei, as frases para colocar nos momentos oportunos, né? Então, eu quero ler Lucas 24, do 13 ao 35. E a igreja de Cristo que está em Umuarama vos saúda. São nossos irmãos de sangue, né? De sangue. Já fui tantas vezes para lá que eu já considero aquela igreja também a minha igreja. Não significa que eu estou indo embora para lá, certo? Não significa que eu estou pegando a minha mudança e indo para Umuarama, não. Eu só quero arredar o pé daqui um dia, se Deus me orientar realmente para fazer isso. Fora disso, vocês estão me aguentando aí um tempo ainda mais, até o Senhor me recolher talvez, né? Então, mas está sendo muito gostosa a experiência com os irmãos de Umuarama, sabe? Porque ao mesmo tempo eu compartilho dessa intimidade com vocês e da intimidade com eles. É muito corrido quando eu vou para lá, eu saio de manhã aqui às 10 horas da manhã, pego o ônibus, chego lá por volta das 5 da tarde, o ônibus atrasou dessa vez, já me pegam na rodoviária, às vezes me fazem uma janta, vou jantar, vou para algum restaurante, como alguma coisa, saio dali, vou para o culto, falo 2 horas, que agora nós estamos fazendo um estudo lá, a cada 45 dias. Então eu falo 2 horas geralmente no sábado à noite, aí saio do culto, eles me levam para comer, me chamam para ir nas casas, conversar com os irmãos, vou dormir 1 hora da manhã, acordo domingo de manhã, 9 horas, já tem a escola dominical, falo mais 2 horas na escola dominical. À tarde, essa vez, o irmão passou lá, me pegou, vamos aconselhar, vamos conversar, passamos a tarde inteira conversando, e à noite voltei, cheguei 5 horas lá, já voltei para o culto, falei mais 1 hora e pouco. Então assim, e pego o ônibus 2 horas da manhã, porque o ônibus é um carro em trânsito, e ele passa lá em Umuarama 2 horas da manhã para vir para cá. Eu pego o ônibus 2 horas da manhã, chego às 7 aqui. Morto de cansado, mas ao mesmo tempo com um espírito tão leve, por estar nessa construção com vocês e com os irmãos. Então eu levo realidades daqui para lá, porque eu sou o que vocês são, e eu trago realidades de lá para cá, seja na minha consciência, seja no meu espírito, seja na minha vivência. Então, de alguma forma, todos nós, como diz Paulo, eu estou preso, mas o Espírito está com vocês aí. Então você está aqui, o Espírito está lá. Essa é uma mescla, há um relacionamento aqui entre os irmãos de Prudente e de Umuarama, graças a Deus. Embora só o Tarcísio aqui, acho que conhece os irmãos lá que foi comigo, né? Graças a Deus tive o privilégio de ir com o Tarcísio lá. Mas vocês podem ir o dia que quiserem comigo também. Lucas capítulo 24, verso 13. Olha que texto bonito, né? Um texto um pouco longo, a pregação não deve ser longa. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Estavam fechados. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Oremos pelo nosso amado irmão Fábio e sua família estão viajando. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesse contexto tão gostoso, na Tua presença, na Tua palavra, como irmãos, igreja em Cristo reunidos. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está conosco a cada instante, a cada minuto, a cada momento. Ao contrário desses nossos amados irmãos do caminho de Emaús, nós não precisamos pedir ao Senhor: fica conosco, porque Tu estás conosco todos os dias. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa-nos na exposição da Tua palavra, na compreensão, na consciência de tão grande dimensão do Teu amor e das riquezas do Teu conhecimento. Fala conosco, ó Deus, esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o tema construções que resistem na realidade. Construções que resistem na realidade. Esse texto é tão rico que me acende uma chama no coração. Porque ao mesmo tempo que eu tenho aqui preparado o que eu vou falar para vocês, eu lendo o texto agora com vocês, começou a pular uma série de mensagens na minha cabeça a respeito desse texto. Eu me sinto diante das Escrituras como alguém que está diante de uma fonte que fica jorrando sem parar. E a água que você bebeu já é contemplada com mais água que está vindo atrás. Então a gente está sempre diante de um renovo nas Escrituras. Sempre diante de um renovo.
As Escrituras são uma fonte de água viva para a nossa alma, para o nosso ser. Nós não podemos viver na sequidão da vida, irmãos. Nós não podemos viver na secura da alma. Nós não podemos viver numa vida rachada, triturada, esmigalhada por toda a sequidão. Nós não podemos trilhar o caminho do sertão veredas. Não podemos. Porque Jesus é a fonte de água viva. E dessa fonte jorra, brota água todos os dias para o nosso ser, para a nossa realidade. E quanto mais a gente bebe, mais água vem atrás. Quanto mais a gente traz aquilo para dentro da gente, mais coisa tem para ser trazido. Essa é a realidade da palavra. Eu não sei como é que a gente às vezes consegue ser tão mesquinho na compreensão da palavra e pregar, às vezes repetidas vezes a mesma coisa todos os anos, porque a palavra é uma fonte inesgotável, é uma fonte que vai acima de tudo e de todos. A palavra é algo que preenche a nossa vida e que está sempre vindo para preencher mais e mais e mais. É muito além daquilo que a gente pode compreender completamente. Então, essa noite nós estamos diante de um texto. É um texto narrativo. Não é? Está narrando o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Aqueles 2 discípulos, dos quais a gente só conhece o nome de um, mas também não adianta nada conhecer o nome dele, porque a gente nem sabe quem ele era. Só está o nome lá. Para nós não tem muita utilidade esse nome em si, porque ele não nos remete a nada conhecido no resto das Escrituras. Está ali. 2 discípulos que estão caminhando, e aí Jesus aparece para eles, né, toda essa circunstância. Mas é um texto de uma beleza inspiradora, de uma beleza poética, tamanha, e quando estava lendo esse texto, eu me lembrei daquela música que a gente cantava nos anos passados, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morada permanente, né? Isso é uma música poética, uma coisa gostosa. Mas é um texto em si que, de alguma forma, vai abordar as frustrações humanas e a intervenção divina nessas frustrações humanas. Talvez esse seja o tema maior da nossa leitura hoje, não é? As frustrações humanas e a intervenção de Deus nessas frustrações. Porque certo é que todos nós passamos por situações que se assemelham a essa situação desses 2 discípulos. Se assemelham a esse relato. Não com as mesmas circunstâncias, nem com os mesmos eventos, com certeza, mas nas mesmas essências. Todos nós, volta e meia, acabamos passando por circunstâncias que são similares, semelhantes. Por quê? Porque aqui no caminho de Emaús, em que esses 2 discípulos, um deles anônimo e o outro quase anônimo para nós, não faziam, esses caras que não faziam parte do ciclo dos 12, ou seja, os elementos um pouco mais periféricos da centralidade da relação de Cristo com os 12, e é interessante que, né, Cristo está se descentralizando dessa coisa, dizendo, não, são só os 12. Esses 2 aqui não faziam parte dos 12, porque vocês vão ver eles voltarem lá e os 11 estão reunidos, quer dizer, um já se matou, que é o Judas Iscariotes, e estava 11 reunidos, então esses 2 não faziam parte do ciclo dos 12, estavam meio na periferia da coisa, mas é justamente com esses que Jesus vai tratar nesse momento de frustração da vida. Eles vivem essa experiência, e me parece que talvez essa experiência seja uma metáfora, seja uma comparação da nossa própria caminhada cristã. Essa experiência desses 2 discípulos me parece ser uma parábola, uma ilustração
da nossa própria caminhada cristã, da nossa vida. E por isso eu quero pensar com vocês algumas implicações básicas sobre esse texto, porque ele vai nos remeter à consciência de que o nosso caminho pode conter frustrações que na realidade são frutos da nossa má compreensão do Evangelho. O nosso caminho, acho que dá para colocar essa próxima slide aí. O nosso caminho pode conter frustrações que são frutos da má compreensão do Evangelho. Por quê? Porque às vezes surgem esperanças no nosso coração, e esperanças fantasiosas, que nasceram no solo de uma má compreensão da mensagem de Jesus. É assim, às vezes, na nossa caminhada cristã. A gente vai construindo esperanças a partir de compreensões erradas do Evangelho, e essas esperanças vão ser frustradas amanhã e vão gerar frustrações na nossa alma. Parece exatamente o caso desses dois discípulos. Por quê? Vejam que contrassenso. Eles estavam tristes pela morte de Jesus no próprio dia da ressurreição de Jesus. Estavam tristes no próprio dia da ressurreição de Cristo. Mas por quê? Porque eles não perceberam que Jesus tinha ressuscitado. E por que não perceberam que Jesus tinha ressuscitado? Porque eles não entenderam que Jesus tinha falado sobre um propósito supremo da sua vinda na terra. Eles ouviram Jesus falar, mas parece que não entenderam aquilo. E por isso eles criaram uma esperança falsa de que Jesus seria aquele líder político que iria libertar Israel da mão dos romanos opressores. Essa era a esperança que eles criaram no coração. Porque os profetas lá atrás falavam de um Messias que viria para estabelecer um reino. Na condição pré-concebida da consciência deles, esse reino seria um reino terreno, como Salomão, como outros reis estabeleceram. Ora, eles estão sob o jugo dos romanos. Isso já na época mais de 60 a 90 anos, sob jugo dos romanos, porque o general Tito vai entrar em Jerusalém em 63 a.C. Jesus está aqui em 33 depois de Cristo. Nós temos 90 e tantos anos de jugo dos romanos. Eles estão vivendo. Imagine vocês, nós aqui que a maioria não tem 90 anos, não sei se tem alguém aqui que tem 90 anos, acho que não. Então, todos nós aqui, como se fosse a nossa história de vida debaixo do jugo de opressão dos romanos. E aí Jesus aparece e vem falando sobre o reino, e eles vão construindo uma interpretação errada a respeito de que Jesus está falando, e eles vão criando uma consciência de que Jesus é aquele rei que vai libertá-los das mãos dos romanos e estabelecer um reino com um exército em Israel, e vai mudar a economia do país, e vai transformar o povo judeu num povo poderoso, que todos os povos da terra vão temer os judeus. Essa era a consciência que eles tinham. Mas essa consciência era uma consciência falsa, era uma esperança falsa que eles criaram, porque não entenderam a mensagem que Jesus pregava. E isso gerou o quê? Uma frustração, porque quando eles viram Jesus ser preso pelos sacerdotes, quando eles viram Jesus ser entregue à mão dos romanos, e ser crucificado e morrer na cruz, isso gerou uma frustração enorme. Imaginem vocês, nós estamos esperando um líder que venha para nos libertar finalmente,
E a gente começa a seguir esse líder, a gente está 3 anos com ele, a gente vê coisas maravilhosas acontecer, a gente vê esse líder até andar sobre as águas, a gente vê a coisa pegar fogo, e aí quando a gente acha, agora nós vamos acabar com esses romanos, o líder começa a dizer, eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém para morrer. Diz, não, pelo amor de Deus, que isso? Está doido, o senhor vai morrer como? O senhor vai libertar a gente. E eles percebem que Jesus, com todo o poder, se entrega na mão dos romanos, e ele é crucificado e é morto. E isso causa uma frustração enorme no coração daqueles homens, porque eles estão em depressão, indo no caminho de Emaús, cabisbaixo, conversando sobre as angústias das suas próprias frustrações. E eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes eu penso que as minhas concepções erradas do Evangelho acabam de alguma forma levantando em mim esperanças falsas, e na realidade muito míopes, a respeito da realidade. E quando eu percebo que isso não vai acontecer, que não vai se dar como eu acreditei, vem a frustração sobre a minha vida. Ou seja, eu entendo às vezes errado o Evangelho, entendo a mensagem errado, crio uma esperança em cima daquilo, e depois eu percebo que não acontece aquilo que eu pensei que fosse acontecer, e isso frustra a minha alma. E essas frustrações, ou essas esperanças falsas, elas surgem pela má compreensão do Evangelho. E como se dá essa má compreensão? Ela se dá por 2 motivos básicos. Primeiro, às vezes, a má compreensão do Evangelho vem porque aquele que está ensinando errado. Então o povo que está debaixo de um professor, de um mestre, de um líder, que está ensinando a palavra, mas esse líder está ensinando errado a palavra, vai levantar no coração do povo uma frustração. Por quê? Porque vai levantar esperanças falsas que não vão se cumprir, e que amanhã ou depois eles vão se frustrar. Mas por que vão se frustrar? Porque entenderam errado. Mas por que entenderam errado? Porque alguém ensinou errado. Essa é uma forma. Agora existe uma outra forma. Às vezes a má compreensão vem, não é porque alguém ensinou errado, mas é porque as minhas expectativas eram outras, e tudo aquilo que eu ouvi foi direcionado dentro de mim para se adequar àquilo que eu já esperava. Ou seja, eu ouvi a coisa certa, foi ensinado certo, mas eu estava predisposto a entender aquilo que eu achava que deveria ser. E mesmo que estivesse sendo falado algo totalmente diferente, como eu já estava predisposto a pensar assim, por toda a minha consciência religiosa, por tudo aquilo que eu já vivenciei no meu histórico de vida, eu escuto e entendo segundo aquilo que eu gostaria de entender, e não segundo aquilo que é a verdade. Me parece ser esse justamente o caso desses dois. Porque Jesus explicou o que ia acontecer. O Filho do Homem vai morrer e vai ressuscitar. Mas eles não entendiam isso, porque eles já estavam predispostos no coração a entender que eles precisavam de um Messias que fosse destruir os romanos. Às vezes me ensinam errado, mas às vezes me ensinam certo, mas eu estou propenso a ouvir o que eu gostaria de ouvir. Eu fico pensando, como pastor, isso me dá um certo consolo e ao mesmo tempo uma certa explicação para a vida.
Porque às vezes a gente prega, e pensa, bom, o pessoal está entendendo. Aí de repente você vê uma atitude de alguém que está completamente fora e pegou um caminho totalmente diverso àquele caminho. Mas eu ensinei 10 anos essa pessoa e ele pegou esse outro, mas por que não? E ele diz ainda, não, era justamente isso que você estava me falando mesmo. Não, mas não era isso que eu estava te falando. Não, você falou isso. Por quê? Porque ele estava predisposto a entender isso. E quando eu falei qualquer outra coisa, ele levou para esse lado e disse, é isso mesmo. E confirmou aquela ideia dentro do coração dele. Quantas vezes é isso que acontece com a gente? A gente ouve, a gente vem para uma reunião, a gente lê a Bíblia, mas na realidade a gente está querendo ouvir o que a gente pensa que seria o melhor para nós. E aí a gente acaba entendendo isso mesmo. E as esperanças falsas se constroem. Tipo assim, né? Alguém que recebe uma oferta de emprego para mudar de cidade. E aí, só que quando ele vê essa oferta de emprego, é uma oferta de emprego que com certeza não tem nada a ver com a graça de Deus, porque ele vai ser obrigado a trabalhar em alguma coisa, ele vai ser obrigado a mentir no trabalho, ele vai ser obrigado, e isso vai o esfriar espiritualmente. Mas ele vem à igreja e o pastor prega aquele texto assim, sai-te da tua terra e da casa do teu pai e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou comigo, é isso? Tem que sair daqui, já estou lá recebendo meu emprego, Deus falou comigo. Deus falou com ele? Nada. Ele estava predisposto a entender isso, porque a oferta do emprego era boa, embora as consequências eram ruins. É alguém que quer conseguir de repente se casar, e ele vem, escuta uma mensagem, e ele diz, Deus falou, é isso aí mesmo. É aquele que quer uma cura, e de repente ele vem, escuta um tipo de mensagem, e dentro do coração dele já estabelece, Deus falou comigo, é aquilo, já me curou, é isso aí. Porque ele quer ouvir aquilo. É aquele que às vezes quer justificar a sua maldade, justificar o fato dele não querer tratar bem o outro, e ele vem na comunidade e de repente ele escuta uma mensagem, e ele diz, olha, realmente Deus falou comigo, é para eu fazer isso mesmo com aquele irmão, não vou me deixar ficar agora por cauda, eu sou cabeça, Deus falou para mim, o meu coração. É alguém que de repente não quer se arrepender, ele vem na igreja, ouve uma mensagem, ou ele está lendo a Bíblia, ele lê um texto da Bíblia, e ele diz, é isso mesmo, Deus falou comigo, eu não estou precisando me arrepender disso aqui, porque eu não estou errado nisso. É alguém que quer encontrar de repente um culpado pelas circunstâncias da sua vida. Então a vida começa a ir mal, ele perde o emprego de repente, ele fica doente de alguma forma, e ele diz assim, alguma coisa, eu vou ler a Bíblia, olha, sai dela por medo. Está vendo? Pronto, é a igreja que está errada. É a igreja. Se eu sair dessa igreja, eu vou melhorar a minha vida financeira. Se eu sair dessa igreja, a igreja é o problema na minha vida. A gente sempre arruma uma desculpa para não encarar as próprias mazelas e as próprias dificuldades do dia a dia. Quantas vezes, irmãos, nós temos uma construção que não consegue resistir diante da realidade da vida e que nos coloca numa frustração imensa. Por quê? Porque de alguma forma, às vezes, nós já estamos predispostos a, eu quero isso para mim. Não é um chegar-se a Deus de forma neutra. Não é um chegar-se a Deus para dizer, o que o senhor quer para a minha vida? É um chegar-se a Deus já com certos preconceitos na mente, no coração, com formatações na alma, com pensamentos prévios, com atitudes já resolvidas e decididas dentro de si. A gente já vai escutar aquilo que a gente quer escutar. E eu vou dizer uma verdade para vocês, a grande maioria das vezes, a palavra vai dizer exatamente aquilo que a gente não gostaria de escutar. A grande maioria das vezes. Porque esse é o Evangelho é arrependei-vos e crede. Olha, arrepender quer dizer o quê? Quer dizer que você está errado.
Porque se você não tivesse errado, você não precisava se arrepender. Arrepender é mudar de atitude, de vida. O Evangelho é sempre, e geralmente isso acontece, na contramão da nossa própria realidade. Porque ele vem dizer que nós estamos errados, mas a gente não quer escutar que a gente está errado. A gente quer escutar que a esposa está errada. A gente quer escutar que o marido está errado. A gente quer escutar que o vizinho está errado. A gente quer escutar que o patrão está errado. A gente quer escutar que o pastor está errado. A gente quer escutar que a igreja está errada. A gente quer escutar que o presidente da república está errado. Então, quando a gente vem para ouvir uma mensagem, a gente já está formatado aquilo que a gente quer escutar. E por mais que seja falado contrário àquilo, a gente acaba entendendo aquilo que a gente quer entender. E aí, nessas horas, faz-se necessário a desconstrução de toda a nossa realidade daquilo que nós assimilamos. É necessário desconstruir, muitas vezes, aquilo que a gente assimilou. É necessário desconstruir. E para isso, às vezes, a gente precisa passar por um período de impedimento de visão, ou seja, a gente não vai enxergar nada, a gente vai andar na frustração mesmo. Cristo está com a gente, mas nós somos impedidos de contemplá-lo. É o que acontece com esses dois, conversando com Jesus, falando: você não sabe o que aconteceu com Jesus? Puxa, você não está sabendo, você não lê os jornais, você não assiste a TV, você não sabe o que aconteceu. O próprio Jesus que estava conversando com eles, mas eles precisavam passar por um período de obscurecimento da visão e viver um pouco essa frustração da alma para depois reconstruir novamente. A gente acaba, às vezes, não percebendo a realidade de Deus conosco, embora saibamos que Deus está conosco, mas às vezes a gente passa por períodos onde não percebe Deus, a gente não vê Deus nem pelos olhos da fé. Por quê? Porque é necessário caminhar um pouco em nossas próprias frustrações para desconstruir aquilo que a gente construiu baseado ou em ensinamento errado ou em compreensão errada daquilo que a gente deveria entender como certo. Então a gente construiu um castelo e é preciso frustrar esse castelo. E eu estou dizendo isso para vocês porque muitas vezes eu e vocês vamos passar por frustrações. Mas eu cria assim na Bíblia, eu entendi a Bíblia desse jeito e agora parece que está dando tudo ao contrário para mim, tudo errado. Ah é? Está dando tudo errado? Tá! A gente não ousa falar que Deus errou. Né? Será que Paulo não errou ao escrever isso? Será que Pedro não errou? Na realidade, a gente precisa passar por esse momento de frustração para desconstruir a nossa visão errada, para construir uma nova realidade. E é nesse momento de frustração que a gente vai dialogar com os nossos próprios dilemas, a gente vai se sentir sozinho, a gente vai se sentir entristecido, desacreditado, desiludido, incrédulo. Ele veio para destruir os romanos, mas ele morreu, já é o terceiro dia. Que chato, que situação complexa. Estavam chorando no caminho de Emaús, perdemos tempo, 3 anos da nossa vida, seguindo um homem que depois nos deixou na mão, morreu na mão dos romanos. Que coisa terrível. A gente passa por essa situação, mas a Bíblia falou, está escrito. E aí surge uma voz assim, que começa a nos redirecionar para a palavra, diante das nossas frustrações. Porque, irmãos, só a palavra pode ser a base e um instrumento da reconstrução da minha visão. Só a palavra de Deus pode ser a base para construir a minha ideia a respeito da vida com Deus. É preciso nessa hora, diante da frustração, começar a revisar a palavra. E é isso que Cristo vai fazer com eles.
Porque quando eles estavam no caminho de Emaús e reclamando e murmurando e revoltados porque Jesus tinha morrido, eles ficaram na mão, e frustrados, desanimados, incrédulos, seja como for, Jesus pega eles e diz: quando é que vocês vão entender? Como é que é? Vocês não entenderam nada. E aí falou: vamos começar em Gênesis. Essa caminhada para Emaús às vezes demora 3 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos. Vamos começar em Gênesis novamente. Olha, e aí vai. Começou por Moisés. Começou pelo princípio das Escrituras, que Moisés está falando desde lá de Gênesis, que é o escritor de Gênesis, e vai embora. Começou por Moisés, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi. Vamos revisar. Vamos ver. É isso mesmo que vocês entenderam, que a palavra estava escrita? É isso mesmo que a palavra estava querendo dizer? E aí Jesus explica as Escrituras para eles. Irmãos, a nossa pergunta nos momentos de frustração deveria ser: o que é que a Bíblia realmente diz? Não é o que eu aprendi, o que a tradição da minha igreja ensinou, o que meus pais me ensinaram. Pode até estar certo, mas a pergunta são essas questões. A questão é: o que é que a Bíblia realmente fala sobre essas circunstâncias? Não é o que o pastor está falando, não é o que o televangelista está falando, não é o que o pastor da TV está falando. A minha questão é: o que é que a Bíblia realmente está falando a respeito das circunstâncias da vida cristã? O que é que a Bíblia está falando? Mas não é se a maioria está dizendo isso, não é se 99,9% dos pastores estão pregando isso, não é a maioria que resolve. A questão é: o que é que a Bíblia realmente está falando? Eu tive uma experiência agora, e hoje nós compartilhamos na escola bíblica, que foi muito gostosa, a escola bíblica dominical, né, onde estava aí eu, Estevam, a Fê e o Gil e meu pai, né? E os meninos, né? Diogo, Gabriel. E a gente sentou ali e o Gil tinha puxado um assunto que não era da minha aula, porque eu nem tinha começado a aula, estava sentado. Começamos a ler Pedro, né? E justamente eu tinha essa semana na minha leitura devocional passado por Pedro, e eu falei: esse texto aqui, que todo mundo entende de uma certa maneira, e eu também entendia dessa certa maneira, agora, lendo aqui, me deu uma luz, que não é isso aí que nós entendemos. O que é que o texto realmente está falando? Não é o que você aprendeu, o que te ensinaram durante a vida, é o que é que o texto realmente está dizendo. Será que Cristo é isso mesmo que eu acredito? Ou será que a vida cristã é outra coisa? O que é que está falando? O que é que as Escrituras nos revelam a respeito do que é a vida cristã? Não é o que eu tenho visto, que eu tenho presenciado, os testemunhos que eu tenho escutado. Não, isso aí é tudo bom, está certo. Muita coisa é boa, muita coisa não presta. Está tudo bem, mas eu quero saber o que é que realmente a Bíblia está falando. Durante muito tempo nós pregamos, e eu preguei, eu posso falar isso porque eu preguei, não nessa comunidade, isso é na minha infância teológica, quando eu tinha lá meus 16 anos, meus 17 anos, já pregando nas igrejas, eu preguei durante muito tempo assim: a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, a mulher não pode usar joia, sempre sobrava para a mulher sempre, né? O homem podia tudo, menos a mulher. Mas era o que eu tinha aprendido na minha vida, o que nós aprendemos como igreja. O meio pentecostal só pregava isso, na sua grande maioria. E a gente ia ler a Bíblia, e quando a gente lia lá Pedro, que dizia assim, não é esse texto não, tá, do que eu citei anterior, mas é um outro texto de Pedro, que diz assim: o enfeite das mulheres não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de composturas de vestido, de joias. Eu falava: tá vendo? É isso mesmo, o texto está falando, não pode usar joia. Até que um dia na minha vida eu perguntei: o que é que o texto está falando realmente? E aí tirei todos os meus preconceitos, e o texto falou comigo, que não tinha nada a ver com aquela compreensão que eu estava tendo.
É preciso uma revisão. Porque às vezes o que nos ensinaram a respeito da fé não tem nada a ver com fé. Às vezes o que nos falaram a respeito do que é o cristianismo não tem nada a ver com cristianismo, com vida cristã. Porque o Cristo da palavra é sim o Cristo sofredor, é aquele que dá a vida. Esse é o Cristo da palavra. O Cristo da palavra é o Cristo que dá a vida, é o Cristo sofredor, que eles não queriam entender. Porque eles queriam um líder que fosse o vitorioso, e vitorioso para eles era aquele líder que ia regimentar um exército e ia chutar os romanos para fora de Israel. Esse era o líder que eles queriam. E isso não aconteceu, pelo contrário, no ano 70, os romanos entraram em Jerusalém e derrubaram o templo. E no ano 135, por aí, os romanos entraram em Jerusalém e acabaram com os judeus. Os romanos é que chutaram os judeus de Israel. Mas eles queriam ouvir que o Cristo seria, o ungido seria aquele, e era isso que eles entendiam das pregações de Jesus, e não era isso que Jesus estava falando, porque o Cristo não era aquele que vinha para resolver o problema econômico deles e político. O Cristo era aquele que vinha para resolver o problema existencial, de pecado na vida deles, e por isso Cristo viria como um homem sofredor, filho de um carpinteiro, numa cidade de ninguém, no fim do mundo, que ninguém conhecia. O Nazareno, que era o desprezado, aquele que disse, mas quem que é esse? Nós conhecemos ele, trabalha na carpintaria ali. Era esse que era o Cristo, o sofredor, aquele que veio, mas que foi chicoteado, que foi pisado, que foi ferido, que foi maltratado, que foi cuspido, que foi zombado, que foi rejeitado. Mas o Cristo é o sofredor, é aquele que dá a vida. É claro, ele é o ressuscitado também, é o glorioso, mas antes de reconhecer o ressuscitado, era necessário que eles conhecessem o Cristo da mesa. E é por isso que Jesus vai explicando para eles a história, dizendo, olha, o Cristo é aquele que devia, os profetas falaram que ele ia sofrer, é o servo sofredor, ele vinha para morrer. E foi explicando, e aí quando foi chegando, Jesus disse, bom, estou indo. Eles, não, entra, está escurecendo, fica um pouquinho a mais com a gente aqui, passa a noite. Jesus disse, tá bom. E quando Jesus, essa revelação do Cristo para mim, eu tenho vontade de falar a noite inteira só sobre isso, mas já vou deixar vocês embora, calma aí. Mas é tão gostoso isso, porque quando Jesus senta à mesa, igreja é mesa. Quando Jesus senta à mesa, pega o pão e rasga o pão. Eles têm a revelação. Pum! É o Senhor. E ele desaparece imediatamente. Irmãos, dá para falar a noite inteira só sobre esse texto. Porque o Jesus que se revela, é o Jesus que se revela na partilha do pão, no rasgar da alma, no dizer, eu sou esse pão que sou partido por vós, que vocês vão comer. Eu sou esse Cristo que me parti ao meio, que me rasguei por vocês, que me deixei dilacerar na cruz. Eu sou esse Cristo. É o Cristo partido, é o Cristo rasgado, é o Cristo arrebentado na cruz. É este que é o Cristo do Evangelho, porque ele veio nos ensinar que vida cristã é vida de humilhação, de humildade, de se colocar debaixo, de estar aí para ser bênção para o outro, de se rasgar para alimentar o outro, de se partir para que o outro tenha vida, de morrer para que o outro possa viver. Isso é cristianismo.
Cristianismo é se doar, é se entregar, é se dar, é se rasgar, é ser massacrado, pisado, humilhado, porque nós não estamos aqui nessa terra, irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para construir grandes mansões, para deixar o nosso nome para as posteridades, nós não estamos aqui nessa terra para viver na fama, na tela da TV, de glória e em glória das estrelas, nós não estamos aqui para ter o nosso nome escrito nas estrelas, nós estamos aqui para expressar o amor de Deus, para expressar o cheiro de Jesus, e o cheiro de Jesus muitas vezes vai ser exalado na sua fragrância maior, quando você for esmagado, quando te baterem numa face e você der a outra, quando te maltratarem e você amar, quando pisarem em você e você dizer te amo, quando você for humilhado, massacrado, mas não humilhar, não massacrar, não devolver na mesma moeda, não bater, não xingar, não brigar, não se revoltar, não ir atrás, não tentar se justificar, mas se entregar àquele que julga justamente, porque em tudo está nas mãos de Deus, aleluia. Tenho vontade de pular nessa mensagem, quebrar paradigmas também. Porque é o Cristo da mesa, é no partir do pão, é no rasgar de si mesmo, porque ele diz esse aqui é o meu corpo que eu dou por vocês, quando foi falado na cruz. Veja que não é interessante que ele é reconhecido no partir, e o texto retoma isso no final, dizendo que eles correram para Jerusalém, já esqueceram que era tarde, esqueceram que a cama estava arrumada, esqueceram que eles tinham que dormir para acordar cedo no outro dia, esqueceram de tudo, eles saíram correndo dali à noite e voltaram para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém à noite, eles começaram a compartilhar com os irmãos que já estavam falando, ele ressuscitou, eles era verdade, nós o conhecemos quando ele partiu o pão, porque ele falou de si mesmo, ao partir o pão, do rasgar da alma, da vida, do ser. Antes do Cristo ser o libertador, ele precisa ser conhecido como aquele que parte, aquele que se reparte, aquele que doa, o que se fende, o que se entrega. Para uma construção resistir, é necessário se fundamentar no Cristo revelado na mesa, do partido, do partir, do cortar, do rasgar. Porque quando você compreende o Cristo que se doa, o Cristo da mesa, aí então você vai poder construir a sua esperança de forma inabalável. Inabalável, porque toda a sua base de fé vai ter um princípio, sabe no quê? Na doação de si mesmo, no autossacrifício, na humildade, na entrega, no autodespojamento. Então você não está mais aqui para fazer seu nome, para se tornar famoso, para entrar para o hall da fama. Quando você cria essa perspectiva, porque esse evangelho que às vezes é pregado por aí, é o evangelho que incita as pessoas a ter essa consciência, de que eles precisam ser, eles vão. Eu escutava um pregador aí, num pedacinho no YouTube, não consigo escutar mais do que 3 segundos, mas em 3 segundos ele já falava assim, nós estamos aqui para enriquecer o povo. Enriquecer financeiramente. Você não está aqui para enriquecer, meu irmão. Você tem ou você não tem dinheiro, amém. Seja como você tiver, não importa isso. Você está aqui é para se doar, é para se entregar, é para partir a alma, é para deixar vazar o cheiro de Cristo por onde você estiver, é para se entregar, é para viver em humildade. Quando você constrói a sua vida em cima da perspectiva desse Cristo humilde, desse Cristo da mesa, desse Cristo que se rasga, quando a sua consciência de fé está estruturada nisso, não importa se alguém vai contra você, se alguém te humilha, se alguém zomba de você, se alguém pisa no teu calo, já não importa mais, porque você já morreu para essas coisas. A sua base de fé é outra, o seu propósito de vida é outro, o seu pensamento de cristão é outro. Você está aqui é para compartilhar no amor com o seu próximo, é para estender a mão, é para ser usado na glória e no poder e na graça de Deus.
Eu vou pregar essa mensagem lá em Moarama também. Eu preciso ter essa consciência, irmãos. Porque a nossa vida de fé pode ser construída sim, em cima de esperanças falsas, que vão levar à frustração. Ela constrói a vida de fé em cima da consciência de que Deus está aqui para fazer a vontade dEle, para realizar os sonhos dEle. Então ele tem um sonho disso, daquilo, do outro, ele constrói a vida de fé toda em cima disso. E aí amanhã ele não consegue o sonho dele, amanhã ele não consegue, ou até consegue, depois vai ver que não valeu a pena, não preencheu a alma. Ele vira um frustrado, cresce cada vez mais, irmãos, assustadoramente. Pensem nisso, eu já vou encerrar aqui. Cresce assustadoramente o número de pessoas que não frequentam mais as reuniões dos grupos da igreja. São os chamados sem igreja, assustadoramente. Por quê? Por quê? Porque as pessoas foram ensinadas tão errado, ou entenderam tão errado o evangelho, que quando se frustraram, caíram pelo caminho de Emaús e abandonaram a fé para sempre. Cresce cada vez mais, porque fizeram promessas falsas, porque pregaram Deus que nunca vai deixar acontecer nada de ruim para ela. E o dia que aconteceu alguma coisa de ruim, você questionou Deus, levantou os punhos para Deus, amaldiçoou Deus de alguma forma. Não entendeu nada. O livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, já dizia isso. O mal pode vir sobre o justo. Essa é a mensagem de Jó. Mas os amigos de Jó não entendiam isso. Porque eles ficavam assistindo muitas pregações da TV e foram formatados a coisa errada. Então, a nossa vida pode ser construída em cima de esperanças falsas que vão levar à frustração, principalmente se formos ensinados errados, principalmente se a gente ouvir as coisas de forma tendenciosa. Mas aí faz-se necessário essa desconstrução da visão. Não está acabado. Ainda que você está frustrado, ainda que alguma frustração te vier na mente, na vida, na sua caminhada de fé, não está acabado. Ainda que você estiver pelo caminho de Emaús, entenda, Deus vai trabalhar com você para frustrar mesmo, para desconstruir, para derrubar, para implodir, para detonar o teu edifício, cair tudo para o chão, para depois haver uma nova construção. Às vezes você vai ficar impedido de ver qualquer coisa, você está com Cristo, mas não enxerga. Você vai caminhar na frustração, mas aí vai fazer, se necessário, o quê? Uma releitura da palavra, em ambos os sentidos. Releitura do texto. O que é que realmente Deus nos disse na sua palavra? O que é que Deus nos disse na sua palavra? E aí poderá haver um recomeçar, um reconstruir, porque a gente precisa da percepção do Cristo, que se revela no partir do pão, no doar-se, no se entregar. Essa é a base para uma esperança que não vai se frustrar. Não vai. Eu fico imaginando Estevão, enquanto os irmãos vão subindo aqui, eu fico imaginando Estevão, não o nosso Estevão aqui do Uruguai, que também é uma bênção, mas aquele Estevão lá, né, judeu, lá da igreja primitiva, um homem cheio do Espírito Santo, um homem promissor, ia ser o pastor, o Estevão. Ele ia arrebentar a boca do balão na nossa linguajar. Mas aí um homem cheio do Espírito Santo, quando começa a pregar, morre apedrejado. Matam o pastor no ninho. Eu fico imaginando, se a igreja tivesse uma outra construção de fé, diria, Deus não cuidou nem do Estevão, que é o nosso pastor, o nosso diácono aqui, o cara cheio do Espírito Santo. Vamos cair fora porque não vale a pena servir esse Deus. Mas a igreja, quando viu a morte de Estevão,
se estruturou ainda mais, dizendo: é para isso que nós estamos aqui, é para morrer mesmo. Então nós estamos certos. Quanto mais pedra vier, mais correto a gente está, com certeza. Vamos ficar em pé, irmãos, com o nosso coração alegre essa noite. Eu quero que você entenda essa palavra, deixe essa palavra fazer morada no teu coração, na tua vida, na tua alma. Quero que você deixe essa palavra fazer uma plataforma de estrutura para que você possa crescer na fé, crescer para uma esperança que não vai ser frustrada amanhã, que não vai ser dizimada amanhã, que não vai ser pisoteada amanhã pela realidade da vida. E para isso eu quero orar. Eu quero orar essa noite, que você possa entregar o seu coração, a sua alma, a sua vida, as suas frustrações nas mãos de Jesus. Talvez você esteja no caminho de Emaús. Talvez alguma coisa não deu certo e você começou a se frustrar, começou a questionar Deus, e talvez porque você entendeu errado a palavra, talvez porque te ensinaram errado. Deixa o Espírito Santo demolir o teu prédio e construir uma nova realidade. Quantas vezes nós precisamos de demolições nas nossas estruturas de saber, para que sejam construídas novas realidades, de uma consciência muito mais condizente com a verdade de Deus. Querido Pai, esta noite estamos aqui. Graças te damos por tão grande salvação, tão grande libertação. A tua palavra é libertadora, a tua palavra é poderosa, a tua palavra traz uma consciência viva e eficaz. Nós estamos aqui para exalar o cheiro de Cristo, para amar, para dar outra face. Ó Senhor, como os apóstolos disseram, é um privilégio sofrer pelo Evangelho, e se assim for da tua vontade, como diz o apóstolo Pedro, que assim soframos injustamente, se for do teu agrado, que assim aconteça, para que possamos testemunhar de Cristo Jesus na nossa existência e no nosso ser. Não nos deixa resvalar os pés, não nos deixa escorregar nas montanhas da vida, ó Pai, mas segura bem os nossos pés na rocha, firma a nossa consciência na tua palavra, dá-nos discernimento e direção, em nome de Jesus.